Meu nome é Yara Barros Lúcio Cunha Crespo, eu sou orientada pelo Daniel Acosta Avalos e hoje eu vou apresentar para vocês o projeto intitulado Estudo da influência de campos magnéticos e luz monocromática nos ângulos de saída do ninho em abelha jataí. Para iniciar, eu vou falar um pouquinho da abelha jataí para vocês. Ela é uma abelha de pequeno porte com uma cor ouro-amarelo e tem corbículas pretas. Essas corbículas são pequenas bolsas de pólen que ficam localizadas nas patas traseiras do animal. Elas são uma abelha sem ferrão, com um ninho em forma de disco e uma única entrada. São nativas do Brasil e são encontradas em todos os estados brasileiros. Com isso, possuem uma ampla distribuição geográfica. Além disso, apesar de elas produzirem pouco mel, esse mel é de alta qualidade. A magnetorrecepção é a detecção dos campos magnéticos pelos animais. Esse campo magnético terrestre é a área ao redor da Terra influenciada por correntes elétricas por metais presentes no núcleo da Terra. E a magnetorrecepção é exatamente a detecção desses campos magnéticos, ou seja, dessas linhas de campo formadas pelos animais. E com isso, ela dá aos animais diversas funções, como a construção de ninhos, o alinhamento corporal, forrageamento e também possibilita os animais a fazerem migrações de longa distância. A magnetorrecepção tem duas hipóteses principais. A magnetorrecepção dependente da luz, ou também chamada de hipótese dos pares radicais, na qual os animais possuem proteínas chamadas criptocromos, criando uma espécie de bússola química, e com isso os animais conseguem meio que ver os campos magnéticos. E essas proteínas geralmente ficam localizadas nos olhos dos animais. A outra principal hipótese é a hipótese ferromagnética, na qual existe a presença de aglomerados de compostos de ferro, como por exemplo a magnetita, no corpo dos animais. E esses compostos de ferro podem estar localizados em diferentes partes do corpo do animal. Pode estar localizado nas antenas, na cabeça, no abdômen, depende realmente do animal. O objetivo geral do trabalho é analisar a influência de campos magnéticos nos ângulos de saída do ninho em abelhas sem ferrão jataí, com a utilização de campos magnéticos alterados e iluminação monocromática. E os objetivos específicos do trabalho são, primeiramente, fazer as filmagens das abelhas, obter os ângulos das trajetórias das abelhas quando elas saem do ninho e, por fim, comparar os valores calculados através de testes estatísticos quando estão em um campo normal e um campo alterado por ímãs, e também sobre a influência de campos e também sobre a influência de luz vermelha e de luz azul. Os vídeos foram feitos na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali no campus da Praia Vermelha, na Urca. E para as filmagens, a gente utilizou uma filmadora digital que grava a 150 quadros por segundo, para que seja possível a gente visualizar o voo de cada indivíduo. As câmeras foram posicionadas de frente para a saída do ninho e essa câmera foi segurada por um tripé. E foram feitos no total, inicialmente 5 vídeos e depois mais 5. Para a marcação dos ângulos, a gente teve o auxílio do programa AVS Converter. Com ele, a gente consegue marcar exatamente o ponto de vários pontos da abelha, criando uma trajetória e podendo marcar, então, exatamente o ângulo. E esse ângulo foi possível visualizar através de um transferidor. E em cada vídeo foram marcados exatamente 100 ângulos, ou seja, a saída do ninho de 100 abelhas. Para a análise desses ângulos, a gente usou o programa Oriana e foram observados os valores de valor médio, o comprimento do vetor, a concentração e o desvio padrão. E os testes estatísticos feitos foram o Watson-Williams e o Watson U2.
Aqui são alguns dos dados observados, como, por exemplo, o valor médio dos ângulos, o comprimento dos vetores e a concentração das abelhas na saída dos ninhos. O vídeo 1 corresponde ao comportamento normal das abelhas, ou seja, a gente só filmou sem alteração nenhuma. O vídeo 2 é o comportamento delas, só que a gente colocou um tubo vazio para ver se esse tubo dava alguma alteração. O tubo 3 é esse tubo e dentro dele possuía um ímã com uma polaridade ponta sul. O vídeo 4 é o vídeo iluminado na qual a saída do ninho é iluminada por uma luz azul. E por fim, o vídeo 5, a saída do ninho é iluminada com uma luz vermelha. Para a gente poder fazer a comparação entre os vídeos, o primeiro teste que a gente fez foi o teste de Watson-Williams. Nele, a hipótese nula diz que os dois valores médios são iguais. E a hipótese alternativa diz que os valores médios dos ângulos são diferentes. No teste de Watson U2, a gente calculou para saber se as distribuições são iguais ou diferentes. E em ambos os testes, a gente usou um valor P com nível de significância de 95%. Agora vamos para os resultados. O teste de Watson-Williams, a gente viu que todos eles, o P era maior que 0,05, ou seja, tinham um valor de significância maior que 0,05. Com isso, a gente poderia aceitar a hipótese alternativa, ou seja, que não existe diferença entre os valores médios dos ângulos. Quando a gente fez o teste de Watson U2, a gente viu que apenas o vídeo 5 possuía um valor P menor que 0,05, ou seja, existe uma diferença na distribuição das abelhas. E então, a gente viu que a luz vermelha afetava essa distribuição. Após essa primeira leva de vídeos, a gente fez uma segunda filmagem com mais 5 vídeos. E nessas novas filmagens, infelizmente, a gente não obteve um número mínimo de 100 abelhas em cada um dos vídeos, que era o que a gente tinha proposto para fazer inicialmente. E com isso a gente teve resultados inconclusivos. Mas vamos ver os resultados que a gente teve. Aqui novamente, os valores que a gente tem do valor médio entre os ângulos, o comprimento do vetor, a concentração e, por fim, o número de abelhas de cada ângulo que a gente conseguiu marcar, de cada vídeo. Os resultados, então, das novas filmagens do teste de Watson-Williams foi que, somente na última comparação, a gente conseguiu perceber um valor P menor que 0,05, ou seja, que a luz vermelha interferia na média dos ângulos. Quando a gente fez o teste de Watson U2, a gente viu que a única interferência, nesse caso, foi com a colocação do ímã ponta sul, ou seja, a comparação entre o vídeo 2 e o vídeo 3. Por fim, para a gente poder concluir, nas primeiras filmagens, então, a gente viu que a luz azul não causava nenhuma influência nem na distribuição, nem na média dos ângulos, porém, a luz vermelha alterava a distribuição dessas abelhas. E quando a gente fez as novas filmagens, porém com resultados inconclusivos, a gente viu que a luz vermelha alterava o ângulo médio, e isso não aconteceu nas primeiras filmagens, já que nas primeiras filmagens alterou somente a distribuição e não o ângulo médio. E ao colocar o ímã ponta sul no tubo, ocorreu uma alteração na distribuição, que a gente também não conseguiu ver essa alteração nas filmagens que foram feitas com as 100 abelhas. Esse então foi o trabalho e muito obrigada pela atenção.